formado, eu acho, né? Em direito ou tá acabando de se formar. Manja muito de direito e de história, ele conta aí sempre a notícia de uma maneira muito didática, colocando um contexto histórico também. É muito legal o canal dele, eu acompanho, inclusive, ó, vem desde o início. É um cara que é meu amigo, conheço há muitos anos. Então vem pra cá, Carlito Neto, meu parça, meu brother, meu querido Carlito. A gente já teve, inclusive, um podcast que a gente tocou durante a pandemia, eu e o Carlito. E ele está aqui hoje de convidado, moral pra gente. Aí, eu sei que no X a nossa audiência é muito maior do que no YouTube, mas para crescer no YouTube a gente tem que ter, inclusive, a presença de youtubeiros, como o meu querido Carlito, que também é professor da aula, já deu ou está dando ainda aula em escola, Carlito. E é bem-vindo, claro, prazer estar contigo. E o que, que você está achando também desse momento agora de Trump e Bolsonaro versus Lula versus a esquerda, o quanto isso está ajudando ou prejudicando o Lula eleitoralmente? E bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Guga. Boa tarde, Ricardo. Prazer estar aqui Boa falando com tarde. vocês. O Guga, um amigo aí que esse trabalho na internet me deu, né? Sou historiador, especializado em ciência política. Não terminei o curso de direito ainda, Guga, porque a política sempre me puxa. Sempre que eu volto para o curso de direito, alguém me chama para fazer consultoria, para fazer algum projeto político, eu acabo trancando o curso, me dedico à campanha ou ao projeto político que eu abraço e aí acabo depois regressando, sempre paro, né? Então, neste momento eu estou fazendo matérias entre o quarto e quinto período, mas já era para eu ter acabado pelo menos há um ano e meio, mas eu acredito que até 2030 eu consiga concluir esse curso, levando em consideração que a gente tem a eleição em 2026, em 2028 e em 2030. Então, acredito que eu volto, paro, mas até 2030 eu volto a estudar. Guga, essa situação toda, eu concluo na verdade, né? Essa situação toda envolvendo o Trump, o Lula, o Bolsonaro, é algo interessante da gente discutir, porque quem acompanha o meu trabalho nas redes sociais e nas minhas análises há um certo tempo, vai perceber que lá no início de julho, Guga, eu tinha questionado o silêncio da dita extrema-direita, tanto brasileira quanto extrema-direita global, em relação àquela reação que a população tinha tido contra o Congresso Nacional. Aquela campanha, um Congresso inimigo do povo, criação de personagens como o Hugo nem se importa, né, fazendo uma referência ao Hugo Mota. E eu citei naquela altura o seguinte: eu acredito que a reação que virá da extrema-direita não será meramente aqui no Brasil, será uma reação global encabeçada pelo Steve Bannon. Eu falei isso, eu acredito que no dia 3 de outubro, pela tarde. Ainda no dia 3 de outubro, começaram a sair as primeiras manifestações do Donald Trump em defesa do Bolsonaro e o próprio Steve Bannon veio a público ali mostrar que ele estava, assim, arquitetando e organizando algum tipo de manifestação da dita extrema-direita global, né? Que aqui no Brasil a gente tem como representante, não só no Brasil, para que fique claro, né, Guga? Na América Latina, a gente teria supostamente como representante o Eduardo Bolsonaro. O Steve Bannon teria escolhido o Eduardo Bolsonaro para representar os ideais, inclusive propagados ali no CEPAC, aqui na América Latina. Ô Carlito, Oi. eu sei quem é, você sabe, o Guga sabe, mas a gente tem que dizer quem é o Steve Bannon. O Steve Bannon é uma espécie de Olavo de Carvalho da extrema-direita global, né? Para talvez os brasileiros tentarem associar um pouco aí para entender. Ele é apontado como ideólogo do Donald Trump. Ele ficou muito famoso, Ricardo, porque na eleição de 2016, o que ele fez, inclusive utilizando as redes sociais, foi o que ajudou a eleger o Trump, inclusive espalhando mentiras contra a Hillary Clinton, impulsionando influenciadores naquela altura ali do campo da extrema-direita, como o Alex Jones, o Paul Joseph Watson também. Figuras que hoje tem gente que nem sabe quem é, mas que lá em 2016 e 2017 tiveram um papel fundamental. Ao passo, inclusive, o Guga vai lembrar disso, de que a Netflix, eu acredito que em 2019, lançou um documentário chamado Privacidade Hackeada, onde o principal personagem deste documentário, além dos dados atrelados ali à Meta, né, que envolvia Facebook, Instagram e o WhatsApp, era o próprio Steve Bannon também. Como ele conseguiu utilizar, Ricardo, a manipulação dos algoritmos em defesa, por exemplo, das suas estratégias de campanha. Só para vocês terem uma referência, Ricardo, em alguns países, por exemplo, que Steve Bannon ele era contratado para montar a estratégia para o candidato da extrema-direita ou da white right, né, como chamam também, de uma direita entre aspas ali, radicalizada também, mas com princípios que não são ipsis literis idênticos, né?
Ele fazia o seguinte: quando ele percebia que o candidato dele tinha pouca chance de vencer a eleição, ele montava outras estratégias. E aí ele desestimulava, por exemplo, os eleitores a comparecerem para votar no dia da eleição. Então, o candidato que ele apoiava estimulava a base eleitoral dele a votar e a base do opositor era estimulada a não comparecer. Então você tinha essas situações, por exemplo, envolvendo o Steve Bannon, e ele é quem aponta o farol do que a extrema-direita no mundo hoje deve fazer. Tanto que, segundo o Steve Bannon, o maior inimigo que a extrema-direita global tem no mundo hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O Ô, próprio Steve Carlito, Bannon. aham. Pode falar. Deixa eu só te pedir o seguinte: quanto mais você encurtar suas respostas, mais perguntas a gente poderá lhe fazer, porque o Perfeito. tempo corre. Então me Tempo diz uma ruge. coisa: é, eu disse há pouco que na parte fechada dessa reunião ministerial hoje, o Lula, quando eu digo chamou o Tarcísio para briga, foi ele disse pela primeira vez que o Tarcísio será o adversário dele, que ele está convencido disso, porque outros nomes da direita não têm a expressão que o Tarcísio tem, não tem por trás dele um Estado poderoso como São Paulo, e, portanto, será o Tarcísio. Você acha que quando ele diz isso é porque ele está convencido de que o Bolsonaro vai abençoar o Tarcísio? Ou ele está pondo o Tarcísio na roda só para quê? Para sair com alguma vantagem na frente dele? Não sei. O que é que você acha? Quando ele cita Tarcísio, por que ou ele diz, olha, numa reunião ministerial vai ser o Tarcísio? Eu acho que ele joga a responsabilidade pro Tarcísio, Ricardo. Porque tá todo mundo falando que o Tarcísio não vai ser o candidato, porque o próprio Kassab, inclusive, já orientou o Tarcísio a não ser candidato, porque o Lula é um candidato forte. Tanto que em várias pesquisas, com exceção de um ou outro instituto ali, o candidato Lula ou o candidato Haddad, né, se for um ou outro contra o candidato da direita em 2026, o Lula e o Haddad vencem todo mundo, em alguns cenários sem até empate técnico, mas com o candidato do PT à frente. E eu acho que ele meio que tá empurrando o Tarcísio pro jogo, para meio que deixar claro, você vai ou você não vai? Porque se você quiser ir, eu quero deixar claro que eu não tenho medo de você. Só que eu não acredito, Ricardo, que o candidato da direita no lugar do Bolsonaro será o Tarcísio. Eu ainda acredito que será o Ratinho Júnior. Primeiro, que envolve o interesse do Kassab por trás. O Kassab quer que o PSD tenha um candidato a uma majoritária nacional, né? No caso seria o Ratinho Júnior. E o segundo, o Tarcísio é relativamente novo para a política, Ricardo. Então ele ainda tem uma carreira longa. Então ele disputar a reeleição em São Paulo em 2026, em tese seria um caminho mais fácil para ele construir uma candidatura em 2030, onde o Lula não estaria no páreo e, em tese, se for reeleito, evidentemente em 2026, indicaria um outro nome que aí seria supostamente mais viável pro Tarcísio. Pelo menos é essa a análise que eu faço. Mas quando o Lula cita o Tarcísio, então é para quê? É para que ele diga alguma coisa? É para que ele desça do muro, Tarcísio? O que é? Exatamente, é meio que ele diz o seguinte: você vai ser candidato ou não vai? Se você quiser, você pode vir, que eu não tenho medo nem de você, nem de qualquer outro candidato. Porque, como você citou, o Tarcísio está aguardando supostamente ali a bênção do Bolsonaro. Só que, mesmo que essa bênção não venha, Ricardo, já ficou claro que os apoiadores do Bolsonaro, né, que é parte do agronegócio, parte do mercado financeiro, estão dispostos a apoiar o Tarcísio junto com o Centrão. Por quê? Aqui no Nordeste a gente tem uma expressão que a gente se refere, né, ao indivíduo quando ele é morto e só falta enterrar, a gente fala que a sentinela já passou e só falta o cortejo levar o caixão para o cemitério. Politicamente falando, a sentinela do Bolsonaro já passou. Quando ele foi tornado inelegível, depois foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela trama golpista, né, como aponta a Procuradoria-Geral da República, e agora só falta enterrar. E o próprio Bolsonaro, em entrevistas recentes, inclusive, admitiu que ele não abençoa ainda uma candidatura neste momento, porque se ele já abençoar o Tarcísio ou qualquer outro candidato, ninguém vai procurar ele mais para conversar. Então eu acredito que deve ter um racha ainda até 2026 nessa base do Bolsonaro, mas eu acredito que o Tarcísio não será o candidato, mas o Lula, depois de tanta gente falar que será o Tarcísio, será o Tarcísio, será o Tarcísio, o Lula mandou recado: se for o Tarcísio, você pode vir, que eu tô pronto, Tarcísio. Não tem problema. E, de certa Mas, maneira, isso provoca até um racha na direita, porque na hora que o Lula cobra ainda mais o Tarcísio, se for candidato, é óbvio que ele precisa da bênção do Bolsonaro logo, ele talvez acabe caindo
nessa pressão de querer cobrar logo uma posição do Bolsonaro. E quem reagiu hoje a isso foi Eduardo Bolsonaro. Está indignado com essa pressão de quererem que Bolsonaro decida logo antes de ser preso. Quem será o candidato. Hoje ele falou disso, daquele jeito raivoso e mimado que ele costuma falar, com, né, muito enviesado, com muito ódio, tratando muito mal esses que podem ser os candidatos da direita, dizendo que eles só estão interessados agora em que o Bolsonaro diga logo isso, porque depois o Bolsonaro vai perder força e apoio. Ele sabe que não é, que na hora que o Bolsonaro der a bênção, o Bolsonaro acaba. Acaba a razão de se procurar no Jair Bolsonaro. Bolsonaro perde ou passa boa parte do espólio para esse que deu a bênção. Tchau, Bolsonaro. O Eduardo hoje deixou claro que entende que é isso que vai acontecer. E ele está muito indignado com essa pressão toda. Portanto, não vai se decidir logo. Mais um sinal de que o Bolsonaro vai demorar para apontar o candidato dele é o Dudu hoje, de novo, batendo o pé no chão e dando o Mas, jeitinho dele contra os prováveis nomes. Mas diga aí, Reginaldo. mas Carlito, você acha que o Bolsonaro vai apoiar o nome fora da família ou vai apoiar o nome da família? Então, tem uma coisa interessante nessa sua pergunta e no comentário do Guga que está atrelado ao relatório da Polícia Federal que foi divulgado na sexta-feira. Eu não sei se vocês leram, né, mas eu li, são cerca de 170 páginas. Lá tem um trecho, Ricardo, que é bem interessante, atrelado à família Bolsonaro, que é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro e o pai conversam sobre uma pesquisa em que o Eduardo Bolsonaro aparece como um dos candidatos. E ali se tem uma discussão de que o Lula ganha de um, empata com o outro. E aí ele insinuou ali que o Eduardo Bolsonaro não venceria o Lula. O Eduardo Bolsonaro corrige, Guga. Aí ele fala assim: segundo a pesquisa, eu estou em empate técnico com o Lula. Então, assim, isso deixa no horizonte a possibilidade, pelo menos na cabeça do Eduardo Bolsonaro, de poder ser o candidato. E aí, conectado ao que o Guga está falando, Ricardo, tem uma coisa interessante que nesses mesmos diálogos que a Polícia Federal divulgou no relatório, tem um momento que o Eduardo Bolsonaro fala o seguinte, Guga: estão tentando colocar na cabeça do Trump que Tarcísio ou Bolsonaro na presidência em 2027 é a mesma coisa. Se isso for confirmado, a gente está ferrado. Eu vou trocar a palavra para não usar a referência. Porque Claro. Tarcísio e você na presidência não é a mesma coisa. E aí ele começa a trazer essa ideia de que lá nos Estados Unidos já estão trabalhando ali, os aliados do Tarcísio já estão trabalhando no entorno do Trump para dizer o seguinte: ó, Bolsonaro já passou, mas se eu for candidato em 2026 e for eleito, eu estando no poder em 2027 será a mesma coisa que Bolsonaro. A gente vai ser aliado do mesmo jeito. E aí entra o dilema. Por Bolsonaro, ele quer tentar manter a sua influência política, Ricardo. Para a família, eles querem continuar mantendo, em tese, a força desse núcleo de voto que o Bolsonaro tem. Porque, gostem ou não do Bolsonaro, entre 25% e 28% de votos é muito voto. Então não dá para ignorar a força que o Claro, Bolsonaro tem. Essa quantidade de voto leva um candidato para o claro. segundo turno, pelo menos, né? Então, assim, eu acredito que na cabeça dele, ele já estaria pensando realmente em passar o bastão para o Tarcísio. Mas por conta da cobrança interna dos filhos, Eduardo, Flávio e Carlos, eu acredito que ele vai tentar encontrar um arranjo onde ele tem alguém da família na chapa, ou como vice-candidato, né? Ou caso ele não veja nenhuma alternativa, faça um arranjo para talvez conseguir um apoio para senador de um filho em um lugar, de um filho em outro. Mas hoje eu não acredito mais que é o interesse da família abençoar alguém. E por que que esse arranjo não pode ser com Tarcísio? Porque o Tarcísio agrada o mercado, né, financeiro, agrada o agronegócio, agrada a mídia, né, que em tese uma parte da mídia que é entusiasta da Claro. candidatura do Tarcísio, e tem uma coisa que o Bolsonaro não tem, entre aspas, juventude. O Tarcísio conseguiria tranquilamente ser eleito, se fosse eleito, né, a presidência da República, disputar uma reeleição e talvez ser reeleito, e depois ficar ali abençoando um eleitorado por um período longo, né? O Tarcísio é jovem, o Tarcísio não tem nem 60 anos ainda. Para a política, isso é muito jovem. Então, assim, Uhum. tem esse peso. Enquanto o Bolsonaro já chegou na casa dos 70 anos, tem várias comorbidades, está inelegível, né? Ficaria pelo menos 8 anos, fora as condenações criminais que podem vir a acontecer contra ele também. Porque além da inelegibilidade, se ele tiver condenações criminais, por exemplo, que superem os 30 anos, ele perde os direitos políticos por 30 anos também, né? Porque existe uma determinação na Constituição que estabelece ali a perda dos direitos políticos em alguns casos.
em condenação criminal transitada em julgado e enquanto durarem os efeitos dessa condenação. Então, agora em setembro, a gente pode ter oficialmente, Ricardo, a morte política do Bolsonaro. Porque se ele for condenado, né, sei lá, 20 anos de prisão, por exemplo, com 70 anos de idade, mesmo que ele não vá para a cadeia, ele fica com os direitos políticos suspensos em tese por 20 anos. Né? Então, assim, ele seria um agente da política? Seria, mas ele não seria candidato. E aí o caminho estaria aberto para o Tarcísio. Por isso, inclusive, Ricardo, que eu acredito que tem esta preocupação do Kassab em não querer que o Tarcísio queime a largada, em tentar ser candidato em 2026 à presidência, acabar perdendo a eleição para o Lula e a direita ter de criar um novo candidato para 2030. Porque hoje eles não têm um candidato em tese expressivo como o Tarcísio. Ah, tem o Caiado, tem o Zema, tem o Ratinho Júnior. De todos esses, para mim, o pior é o Romeu Zema, que mal sabe se comunicar. Eu até tenho dúvidas sobre o nível de alfabetização do Zema, vendo o Zema falando, com todo respeito ao Romeu Zema aqui, mas ele parece que é alguém até semi-alfabetizado pelo nível até de entrevistas que ele tem dado de falas, mostram um déficit cognitivo grande para uma liderança política relevante. Ontem O ele falou Caiado, beliscoso. Ele queria falar belicoso e falou beliscoso. e eu ovo também, né, que ele falou há um tempo atrás, né? Você escuta, eu ovo. Ele É fez o um Peraí, ovo. ovo. deixa eu ver se eu entendi direito, Carlito. Você então está dizendo que nessas considerações todas que, claro, Bolsonaro deve fazer e continuará fazendo sobre quem para ele será melhor apoiar, ele vai achar ou vai concluir que o Tarcísio não seria o melhor nome para ele apoiar? Eu acho que ele foi convencido, Ricardo, pelo Pelo... Eduardo Bolsonaro, que, até por essa informação que está no relatório da Polícia Federal, né? Que ele foi informado Aham. que Não, mas aliados do uma coisa é ele Tarcísio. ser informado, a outra é ele ser convencido. Não, eu estou falando sobre o Eduardo Bolsonaro. Ele disse que foi Sim, informado lá nos Estados Unidos que os aliados do Tarcísio que foram para lá, e aí entenda-se por aliados do Tarcísio aquela comitiva de parlamentares que foi claro, tentar se claro, reunir com o Trump, além de empresários, né, que tem negócios inclusive lá. E ele claro. disse que foi informado que estes empresários e esses parlamentares estavam tentando convencer o governo Trump que o Tarcísio na presidência de 2027 seria a mesma coisa que Bolsonaro. Só que aí o Eduardo questiona: se isso acontecer, a gente está ferrado. Porque Tarcísio na presidência não é a mesma coisa que você ou que um de nós. Tanto que ele até cita que tem gente no entorno do Trump falando o seguinte: esquece o Brasil já passou. Por quê? Porque seria, em tese, esses aliados do Tarcísio que estariam tentando convencer o Trump a não se intrometer em relação ao caso do Bolsonaro no Brasil, porque não teria jeito e que deveria seguir em frente e focar, deixar o Tarcísio, em tese, à frente disso. Eu acho, inclusive, que a participação do Tarcísio no último final de semana no rodeio de Barretos é um recado claro ali, Ricardo. Quem é que o agronegócio quer como candidato, com bênção ou sem bênção do Bolsonaro, e Sim, quem mas é ao que invés o de, mercado eu quer. sei, mas ao invés disso fortalecer Tarcísio, você acha que enfraquece aos olhos da família Bolsonaro, ou pelo menos do pai, que é o que decide? Eu acho que nesse arranjo, Ricardo, vai se envolver acordos financeiros, né? Eu acredito que algo amarrado, né? Indicação de um ministério para alguma, assim, Claro, ceder alguns e, ministérios, né, para a família, claro, indicação lógico. em empresas privadas, em cargos, porque tem empresas privadas que têm salários aí acima de R$ 200 mil para alguns cargos. Então, eu acredito que se esse apoio vier para o Bolsonaro, porque ele sabe que ele apoiando o Tarcísio, né, ele está passando o bastão, inclusive, em tese, eleitorado, que a partir daquele momento passa a ser guiado pelo Tarcísio e não mais por ele. Eu acredito que para que esse acordo acabe acontecendo já para 2026, vai ter de estar muito bem amarrado na questão financeira e de cargos estratégicos para o clã Bolsonaro. Por isso, inclusive, que eu afirmo aqui para vocês, o Tarcísio não foi para o PL porque ele sabe que para ele ser candidato à presidência no PL, ele precisa do aval do Bolsonaro. Para ele ser candidato à presidência no Republicanos, ele precisa sim de algum acordo com o PL, mas a fala do Bolsonaro não necessariamente seria tão determinante. Mas temos que liberar o refém, a dona Alice está nos dizendo. Carlito, muito obrigado Pô, pela sua participação tava no programa divertido. e espero que a gente se reencontre de outras vezes. Eu Valeu, Carlito. agradeço o Tamo convite e junto. agradeço mais uma vez o espaço para o Google. E quando tiver aqui, Ricardo, que a gente estava falando de sorvete
no off, vamos tomar um sorvete na antiga sorveteria Cinelândia, aqui em Aracaju, na sorveteria Não era, não, Daniela, no não, centro da não era aquela cidade. sorveteria que ficava perto do Palácio do Governo? A Daniela, né? A sorveteria antiga ali no palácio, no fundo do palácio, na Praça Fausto, na Praça Olímpio Campos, Naquela rua que não passava trânsito, que era só as que é o pessoas calçadão da caminhando Laranjeiras, no exatamente. carro. Aquela sorveteria não existe mais, Não existe? existe, mas existe outras que eu vou te levar para conhecer quando você vier aqui com o Guga. É Tá bom bom então. demais. Obrigado, Carlito. Até Grande mais, Um forte Carlito. tchau. abraço para Obrigado, você. Abraço. irmão. Tamo O, junto.